Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje com o nosso irmão Moacir Matos Pereira, que vai nos falar sobre um tema muito interessante. Aqui e agora. Este é o local, este é o momento. Vai ser interessante. Um tema muito bem escolhido. Vamos dar início à nossa live. Bom, vamos chamar o Moacir. Moacir, seja bem-vindo novamente. Sempre bem-vindo. Novamente não, sempre bem-vindo. Você é o cara que a gente ama. O Moacir fala com o olhar. Ele fala, mas muitas vezes ele economiza as palavras, ele fala com o olhar, com o semblante. Eu já estou acostumado com isso. Eu que sou falador, já estou acostumado com esse jeitão do Moacir. Então, Moacir, vou deixar com você para que você se apresente e dê início ao aqui e agora. Este é o local, este é o momento. Contamos com a sua participação também, né? É uma conversa, né, entre todos nós, assim. Então, saudações a todos, né? Namastê, Aum Sairam. Saudações a todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir em algum momento, né? Independentemente de caminhos que cada um percorra, né? E mesmo que não percorra caminho que talvez não necessite, né? Ou que não encontraram ainda a porta de entrada do caminho. Então, Om Sairam, Namastê, saudações a todos. Com relação ao tema em questão, aqui e agora, quer dizer, é uma frase com 3 palavrinhas tão pequenininhas, aqui e agora. Quer dizer, basicamente aqui, agora. Né? Aqui, neste local onde nós estamos e onde nós estivermos. E agora, é um momento presente, né? Então, é uma palavrinha tão pequenininha, mas com grande profundidade, né? E da importância, a gente vê a importância da gente vivenciar cada momento da nossa vida. Né? Cada momento é um momento especial na nossa vida, né? E a gente fica sempre deixando para depois. Todos os grandes mestres e avatares, né, falam muito sobre a importância do aqui e agora, né, do momento presente. Sem entrarmos nas elucubrações com relação ao tempo, né, a dimensão tempo, se existe realmente o passado, o presente e o futuro. Né? E hoje em dia se fala numa dimensão espaço-tempo, mas independentemente dessas elucubrações, né, com relação a essa dimensão, mas a gente tratando o presente como este momento que nós estamos vivenciando, né, e vivendo aqui na Terra. E a gente não para pensar sobre a importância do momento presente, quer dizer, do aqui e agora. O aqui, que é onde nós estivermos. E às vezes nós saímos da região onde a gente está, né, da cidade, da casa, e a gente vai para outro local atrás da felicidade, e a gente se esquece que a felicidade faz parte de nossa natureza divina. Né? Então é dito que a felicidade é interior, né? Como Jesus disse, e todos os grandes mestres também, né? O reino de Deus está dentro de vós. E o Jesus tem uma frase muito bonita quando ele diz que aqui, entre os presentes, há pessoas que não provarão da morte
até que encontre o reino de Deus. Quer dizer, a gente pensa que o reino de Deus, o reino celestial, ele virá depois, quer dizer, mais tarde, principalmente com a morte do corpo físico, né? Com a dissolução do corpo físico. Mas é a própria mensagem de Jesus, né? Ele diz que há pessoas que encontrarão o reino de Deus aqui, né? Antes da morte do corpo. Então, há muita fantasia na nossa mente com relação a essa questão do reino de Deus, o reino celestial, sobre a felicidade, sobre a bem-aventurança. Então, a gente está sempre postergando para depois a realização de tudo isso, de todas essas benesses, né, do usufruir a bem-aventurança, a felicidade real. E o próprio Sai Baba diz, seja feliz, seja feliz. Isso é uma ordem, isso ele fala. Né? Eu não estou simplesmente desejando que sejam felizes. Quando eu digo que sejam felizes, isto é uma ordem. Quer dizer, então a gente não consegue imaginar a possibilidade de nós sermos felizes agora, nesse momento. Né? A felicidade é uma realidade, a felicidade, a paz, a bem-aventurança. Na realidade, nós entendemos que todos esses atributos divinos constituem uma coisa só, com nomes diferentes, né? Paz, amor, sabedoria. Quando você realiza o ser divino, quer dizer, quando você vivencia a divindade, né, que cada um é, isso é vivenciar tudo, a sabedoria, bem-aventurança, paz, felicidade. Né? Então, são nomes que nós damos a esses atributos que constituem uma coisa só. Né? A gente considera essas diferenças aparentes dos atributos divinos como a própria presença divina que se manifesta através da personalidade. Então, por exemplo, a capacidade de percepção, em termos de Atma, de vivência, né? Da realidade do ser. O Atma não necessita de órgãos dos sentidos, mas vamos dizer, ele está manifestado no corpo físico. Então, essa percepção que é plena, a percepção é plena, ela é filtrada através dos órgãos dos sentidos. Então, nós precisamos dos olhos para enxergar, da boca, das cordas vocais, né, para nos comunicar oralmente. Temos os ouvidos que nos permitem ouvir os sons. Né? E tudo isso, na realidade, é uma coisa só, em termos de Atma. Né? Quer dizer, quando a pessoa atinge determinados estados de consciência mais elevada, não necessita dos órgãos dos sentidos. Né? E nós falamos isso com a experiência interessante que nós tivemos uma vez. Quer dizer, há muitos anos atrás, em 1960 e pouco, nós participávamos de um grupo espiritualista e a pessoa que dirigia o grupo, ele pegava um livro, naquela época era um livro do Chico Xavier, com ensinamentos muito profundos, tirados do Novo Testamento, quer dizer, do Evangelho de Jesus. Ele pegava um ensinamento de Jesus, esse livro, que é do Chico Xavier, depois é interpretado. Esse ensinamento é interpretado. Então, tem mais ou menos 2 páginas de texto com a interpretação do texto de Jesus, da frase de Jesus. E essa pessoa não precisava ler o livro. Ele botava o livro assim em frente, mas depois ele botava de lado. Ele dizia tudo o que estava no livro, com vírgulas, pontuações, com todas as pausas, exatamente como estava o livro.
Ele pedia, às vezes, alguém para acompanhar, né? A pessoa do lado acompanhava exatamente igual. E certa vez ele nos pediu para fazer isso. A gente lê esse é um ensinamento de Jesus com a interpretação, com o texto inteiro, que estava em 2 páginas, né? Então, nós começamos a ler, né, o texto, a frase de Jesus, e depois o texto, que era a interpretação do ensinamento. Interessante que a proporção que nós começamos a ler, nós saímos do ar, quer dizer, saímos do ar entre aspas, porque nós estamos vivenciando ali o espaço, estamos vendo as pessoas todas presentes, mas nós nos desligamos do livro. Sabíamos exatamente o que estava ali escrito e aquilo ia saindo, fluindo verbalmente, com todas as pontuações, né, e pausas, e sem necessidade da gente pensar, de raciocinar, pensar o que vai dizer. Não é. Você sabe o que está escrito ali. Interessante que na outra página também, está escondida, né, do outro lado. É interessante que não dá nem para explicar, né, em termos de palavras do plano físico, como o Willington costuma dizer, né, que não é possível você, com o nosso vocabulário, exprimir coisas que dizem respeito ao subjetivo, a outro nível de consciência, né? Então, é difícil dizer, porque a gente estava vivenciando o plano físico, estava ali, presente, vendo as pessoas, e, ao mesmo tempo, estávamos com um certo desligamento. E sabíamos tudo que estava escrito naquela página do livro e na página do outro lado. Sem olhar, porque não estamos olhando a página. E é interessante isso aí. E é interessante que, por exemplo, você lá no Ashram entrega uma carta para o Sai Baba ali na hora do Darshan, né? Darshan é tido como bênção, mas quer dizer, é a visão divina. Alguns consideram como bênção porque a visão divina não deixa de ser uma bênção ali, né? Então, a pessoa às vezes entrega uma carta a Sai Baba, lacrada, e ele já diz o conteúdo da carta, né? E responde, às vezes, ali mesmo, na hora do Darshan. E algumas pessoas, por exemplo, falam, não, isso é impossível de acontecer, não sei o quê, né? Como é que pode a pessoa saber o que está dentro da carta? Pô, nós tivemos essa experiência uma vez só, quer dizer, foi uma dádiva, uma bênção, porque depois não aconteceu mais, quer dizer, o mestre é aquele que consegue atingir esses estados a qualquer momento, né? De acordo com a sua vontade. Mas no nosso caso aconteceu assim, esporadicamente, né? Sabíamos tudo que estava ali. Então, como é que é um avatar, né? Não precisa ser nem avatar, né? O Vivekananda, o Yogananda, todos esses grandes mestres, né? Eles têm esse acesso esses atributos divinos, esses tipos de percepção, quer dizer, de vivenciar, né? E, quer dizer, a gente tem todas as oportunidades de vivenciar toda essa beleza que faz parte de nossa natureza. E como a gente ia dizendo, a percepção do Atman é filtrado na personalidade, né, em termos de 5 sentidos, não? Ou até através da intuição, da inspiração. Quando o Atman, o princípio divino, não necessita dos órgãos dos sentidos para perceber a realidade, né? E nós temos toda essa oportunidade no dia a dia de nossas vidas de vivenciar essa felicidade, essa harmonia, esta paz, e não valorizamos cada momento de nossas vidas, né? E em termos de experiência,
sem querer alardear as experiências que a gente teve, porque todo mundo, muita gente tem experiências subjetivas, né? E às vezes a gente deixa de relatar porque a gente fica com receio, e não, agora, né, a pessoa vai pensar que a gente está procurando evidenciar, mas cada um tem a sua experiência. Algumas experiências são individuais, quer dizer, são particulares, dizem respeito à própria pessoa, mas existem experiências que podem, e às vezes, nós entendemos que devem ser divulgadas, porque abrange o ensinamento geral, quer dizer, em termos de percepção que cada um pode ter, de vivências que todo mundo pode ter. Então, quando nós tínhamos, vamos dizer, uns 10 anos de idade, ou 11 anos de idade, a gente tinha uma experiência muito interessante. Quando a gente acordava de manhã, dentre outras percepções que aconteciam, mas acontecia uma coisa interessante. É você se sentir muito grande e tudo à volta era pequenininho. Quer dizer, as janelas, os móveis, a cama. Isso na hora que a gente acordava. A gente acordava, mas já estava acordado, né? Já estava vendo tudo, estava com a percepção do corpo e tudo. Mas a gente se sentia muito grande e tudo muito pequenininho. De repente, acontecia ao contrário. A gente era pequenininho e via tudo grande, né? As janelas grandes, as portas grandes, as paredes enormes. Mas ficava nesse vai e vem, uma coisa ou outra, né? Ora pequenininho e ora muito grande a gente, né? E a gente, criança, e nunca comentou isso com ninguém. E mesmo depois adulto, a gente, durante muito tempo, a gente não tinha como conversar com as pessoas sobre essas experiências. E com os nossos pais ficava difícil, porque a gente não sabia também o que era aquilo, né? A gente não sabia nem como contar. Mas isso acontecia quase toda manhã, né? Durante algum tempo passou a acontecer isso, né? Tinha umas outras percepções que aconteciam, que não vem ao caso aqui, mas essa sensação da gente ser pequenininho e tudo muito grande. Ou a gente muito grande e tudo pequenininho. E a gente não entendia isso. Por que isso? Aí, com o tempo, a gente foi crescendo, né? Virando adolescente, e o mundo atraindo a gente, né? Futebol e muita coisa na vida, né? Vai atraindo a gente. E a gente vai deixando de ter essas percepções. Quando nós começamos a praticar yoga, em 1968, nós começamos na Academia das Monjas, e depois a gente passou a fazer só em casa, depois de uns 2 ou 3 anos, a gente começou a fazer em casa, porque a gente começou a dominar as posturas, e não tinha muito tempo, por causa dos estudos também. A gente fazia todos os dias em casa. A gente chegava em casa da escola, fazia. Porque é importante a persistência, né? Porque eu pensava o seguinte: pô, já estou chegando tarde em casa, né? Chegava do Rio, pegando aquela barca de 1 hora antiga, né? Vindo da escola, chegar em casa, aí eu pensava assim, mamãe, já estou dormindo tarde. Vou dormir tarde, pô, se eu dormir 15 minutos depois, não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu vou me energizar mais, quer dizer, melhor, vou ter mais benefícios, né? Então, toda noite mesmo, não escapava nenhuma noite, eu fazia algumas posturas e principalmente a meditação, né? A concentração e meditação. Aí, então, nessa época, quando a gente começou já a praticar Hatha Yoga, mas a gente praticava Hatha Yoga como Bhakti Yoga também, porque a gente procurava para fazer com o coração. E Bhakti Yoga e a Raja Yoga também, quer dizer, é tudo junto. Como Tai Chi Chuan, por exemplo. Tai Chi Chuan você vivencia cada movimento, né? São movimentos lentos. Então, em Hatha Yoga, nós realizávamos as posturas, os exercícios assim, procurando se conscientizar
de cada momento, né, do exercício, dos movimentos, né? Então, quando começamos a fazer, por exemplo, meditação e concentração, voltamos a ter aquela experiência em que nós tínhamos mais ou menos 10 anos, 11 anos, não me lembro direito. De a gente sentir muito grande, tudo pequenininho, na sala tudo pequenininho, armário, né, guarda-roupa, uma prancheta que eu tinha lá, trabalhava com desenho. E de repente a gente era pequenininho, tudo grande, e eu grande, tudo pequenininho. Quer dizer, a coisa oscilava. Aí nessa época, a gente começou a perceber e descobrir o motivo disso. O que estava por trás disso aí? É que nesses momentos, a gente transcendia a questão dimensão. Quer dizer, não sei se dá para a gente explicar, porque a gente às vezes tem dificuldade nessa comunicação, né? De descrever uma coisa desse tipo. Mas é como se a gente tivesse sem vínculo com o aspecto dimensional, quer dizer, aspecto distância do mundo físico, né? Do mundo objetivo. Quer dizer, nesses momentos em que a gente se sentia pequenininho, tudo grande, e ora, tudo, a gente grande, tudo pequenininho, nesses momentos a gente estava transcendendo os parâmetros normais de percepção, de dimensão, de distância. Quer dizer, nós estamos transcendendo o aspecto dimensão, distância, espaço. Não tempo, mas espaço. Interessante que, muitos anos depois, quando a gente conheceu o Sai Baba, por exemplo, então, ele diz que nós procuramos conhecer o universo procurando alcançar distâncias cada vez maiores, né? E desenvolvendo cada vez mais tecnologia, né? Mais poderosa, né? São telescópios, sondas espaciais. Então, ele diz que nós procuramos conhecer o universo alcançando distâncias cada vez maiores, mas que o universo inteiro está dentro de vós. Olha a frase sagrada. O universo inteiro está dentro de vós. A vida inteira, nós imaginamos, nós aprendemos que nós vivemos no universo, não é? Isso é que a gente aprende na escola. Nós vivemos na cidade, né? Vivemos no país, vivemos no planeta Terra, e nós vivemos no universo, né? Quando o Sai Baba diz, o universo inteiro está dentro de vós. Agora você vê. O que você faz com isso, com essa frase? Aí, relacionando agora, aí a gente começou a relacionar com essas experiências que a gente teve durante várias vezes, depois parou também, mesmo como adulto, depois a gente deixou de ter essa experiência de sentir pequenininho, sentir grande. Então, agora veja, Savar diz, o universo inteiro está dentro de vós. Então, a gente relacionando agora com aquela experiência que a gente tinha, de sentir pequenininho, de sentir grande, a gente perder essa ligação, esse vínculo com a dimensão, distância, espaço, né? E você vê como é que é profunda essa frase do Sai Baba. O Atman não depende de espaço e tempo. Ele não está limitado por espaço e tempo. O universo é limitado por espaço e tempo. Tudo na nossa vida, no reino objetivo, é limitado por espaço e tempo, né? Mas o Atman é o princípio divino, que não tem nada a ver com espaço, com tempo. Quer dizer, não existe nada que limite o Atman. A própria eternidade, quer dizer, a própria onipresença, é o infinito.
Então, a gente começa a perceber a profundidade dessa frase do Sababa, que o universo é que reina dentro de nós, né? Quer dizer, não somos nós, quer dizer, não estamos falando em termos de corpo físico, personalidade. Estamos falando em termos de Atma, realidade divina. Quer dizer, o Atma não reside no universo. O universo é que reside dentro de nós. Dentro, entre aspas, porque é uma forma de a gente se comunicar e fazer analogia. Agora você vê, é uma frase de Sai Baba, né? Que a gente procura conhecer o universo alcançando distâncias cada vez maiores, né? E com instrumentos cada vez mais poderosos, enquanto que o universo inteiro está dentro de vós. Olha, é tão profundo, mas isso a gente começou a entender melhor a partir da lembrança dessas experiências que a gente perdia esse vínculo com a questão espaço, distância, né? Então, nesses momentos de interiorização nossa, né, de certa transcendência, quer dizer, um pouquinho, né, não total, a gente percebia que era o início de uma percepção dessa realidade, né, que a gente não depende de espaço e tempo. Então, nesses momentos, a gente perdia esse vínculo, na realidade, a gente está se tornando grande, porque o Atma, dependendo da vontade própria do Atma, ele pode se tornar pequenininho, como pode se tornar grande. Por exemplo, a gente sabe que dentro da espiritualidade, por exemplo, existem seres, né, super evoluídos que participam da reprodução humana, né, da fecundação. A gente sabe disso através de leituras, principalmente do Chico Xavier. E tem seres que agem em termos de macrocosmos. Então, você vê como é que é profundo isso. É você se sentir, às vezes, pequenininho e se sentir grande, porque para o Atma não existe essa limitação. O Atma assume, né, qualquer espaço, e inclusive tempo também. Então, a gente tem, assim, experiências, e cada um tem experiências, e a gente deixa de desenvolver, quer dizer, de trabalhar mais a mensagem dos grandes mestres, né? Porque quando Sababa diz, né, o reino de Deus, Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Sababa diz, o universo inteiro está dentro de vós. Agora você vê, um avatar chega e diz uma frase dessa. O que é que a gente faz com uma frase dessa? Entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente não realiza nada. E o Sababa diz, você é Deus, né? Perceba isso, nós somos um só. Eu sou vocês, vocês são eu. E nós não procuramos visualizar isso, vivenciar esses ensinamentos. E nós perdemos esse tempo. E nós temos essa oportunidade no dia a dia de nossas vidas, a todo instante. Então, a gente fica prorrogando. Então, a importância do aqui e agora. Quer dizer, nós ainda estamos nesse mundo, né? Por quê? Por que nós não aproveitamos? Isso eu estou falando por mim mesmo também, né? Nós desperdiçamos muito tempo, né? Não aproveitamos o aqui e agora, o local onde nós estamos, né? Se vai aparecer um outro local que satisfaça mais a personalidade, o ego, tudo bem, vai aparecer, né? Como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas virão como um acréscimo, quer dizer, como consequência. Quando a gente busca a fonte é tudo. É da fonte que se exteriorizam, que se expressam todas as outras coisas, todas as benesses, todos os atributos divinos. Então, você vê que seres como Jesus, por exemplo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais virá. E nós não esquecemos isso, ficamos na superfície, né? Pegando nas vitrines, olhando as vitrines, né? E deixamos de nos aprofundar na essência que nós somos.
Quando Sai Baba diz, repitam, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ou Sohan, ele, eu, né? Deus, eu. Deus, eu. Ele repete muito isso, porque a gente, repetindo isso mentalmente ou oralmente, nós, repetindo isso com constância, nós estamos trabalhando o despertar desses atributos divinos dentro de nós. Se nós dissermos, eu sou fraco, eu sou pecador, quer dizer, nós vamos fortalecer essas qualidades ditas negativas, né? Mas se eu penso no amor, na paz, na luz, quer dizer, eu sou tudo isso, eu sou a fonte de tudo isso, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Não é a personalidade que está dizendo, né? Porque quando você faz isso e procura vivenciar internamente a realidade do ser, você está trazendo o despertar desse ser, né? Não é vaidade, não é orgulho, isso, né? Você tá acessando, né? Quer dizer, procurando acessar todas as qualidades divinas, todos os atributos divinos, que no fundo é uma coisa só, que é a própria divindade manifestada com nomes aparentemente diferentes, né? Como a felicidade, Ô, por exemplo. Moacir, deixa eu provocar uma reflexão. Uma questão que dificulta para o ser humano é que com o adensamento da nossa experiência na, na nossa existência, nós temos que lembrar, nós estamos numa era de Kali, uma era muito densa, muito pesada, diferente de eras anteriores em que havia um convívio do homem com, com conceitos e com experiências metafísicas profundas, né? Através da meditação. E hoje é um erro que nós cometemos, usando nossa racionalização cada vez mais apurada, de querer entender coisas metafísicas, situações, conceitos metafísicos, com a racionalização, que é um grande erro. Nós erramos tomando esse caminho equivocado. Você está falando de possibilidades que são colocadas pelos mestres, por Sai Baba, de que nós temos que fazer interiorizações considerando a importância do Atma, que nós somos o Atma, que nós somos Deus, mas o homem comum, ele vê um corpo, ele vê as coisas que estão fora, e ele teima em não aceitar porque ele não entende, e ele só procura, ele só aceita aquilo que ele entende. E ele jamais vai entender racionalmente, nenhum de nós vai entender racionalmente, as questões filosóficas profundas. É preciso que haja fé, é preciso que haja confiança, a autoconfiança, a autodisciplina, não é? E não usar os meios que nós usamos na vida cotidiana. Você, por exemplo, é engenheiro, você estudou, você sabe o cálculo correto para determinado projeto, para determinado resultado, e você, a partir desse conhecimento, você busca esse resultado e desempenha seu trabalho. Mas no mundo espiritual, você não pode se basear puramente nesses conceitos materiais, porque eles não vão resolver. Agora, como ontem explicou o Alexandre, há uma interação entre o interno e o externo, que a gente tem que aproveitar a nosso favor, né? Usando a experiência com a natureza, com os fatos do cotidiano, para o nosso crescimento. Mas não exclusivamente do ponto de vista material, porque aí nós não vamos chegar nunca, porque ninguém consegue definir Deus. Ninguém consegue explicar Deus. O que você tem que fazer é uma volta para dentro, né? Uma aceitação de que você é Deus e procurar trabalhar nisso. Você não acha que essa dificuldade do mundo atual é o que atrapalha mais esse desenvolvimento interno? Nós entendemos que sim. Agora, existe muita gente
está já com certo amadurecimento, e às vezes por falta de informação, de falta de ensinamento, deixam de realizar esses dons divinos, porque não pratica. Quer dizer, então, muita gente não vai entender esses assuntos. E só depois, quando amadurecer. Mas a semente está sendo lançada. Lá no âmago dele está sendo lançada. Mas há pessoas que estão em condições, atualmente, e por falta de informação, né, deixa de praticar, deixa de vivenciar essa realidade. Então, e o Sababa, ele fala em discursos. Ele não fala para alunos, ele fala em discursos para multidões, né? Eu sou Deus, ele fala. E ultimamente ele vinha dizendo, eu sou eu. Repitam, eu sou eu. Porque as pessoas têm dificuldade, no Ocidente, por exemplo, com relação à expressão eu sou, né? Como Deus é. Quer dizer, Deus é uma definição de Deus sem atributos. Né? Porque Deus, como você falou, Deus não pode ser definido. Não existe nenhuma palavra, nenhuma expressão que possa definir Deus. Então, Deus é definido segundo seus atributos. Deus é paz, Deus é amor, Deus é sabedoria. Né? Só que esses atributos não conseguem definir Deus. Então, existe, segundo os ensinos védicos, a definição de Deus sem atributos. Sem atributos. Deus é ou eu sou. Eu sou. Segundo Moisés, Deus teria dado até o nome, o seu nome, né? Eu sou aquele que sou. E o Jesus, quando questionam que ele teria tido reunião com Abraão, quer dizer, o Abraão foi muito anterior a Jesus. Então, os fariseus, os adversários, questionaram Jesus por ele ter dito que tinha tido uma reunião com Abraão. Então, os fariseus falaram para ele, mas como é que pode? Se você não tem nem 50 anos, como pode ter tido reunião com Abraão? E o Jesus teria dito, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, o próprio nome de Deus. Quer dizer, eu sou, que é a definição de Deus sem atributos. Então, o Sai Baba vinha recomendando que nós entoássemos, repetíssemos, eu sou. No início, eu sou, né? Como na Vedanta, Ramana Maharishi, né? Eu sou, sem atributos. E muitas vezes o Sai Baba, em muitos discursos, eu sou Deus, ele dizia para a pessoa repetir. E, ultimamente, em muitos discursos dele, ele estava dizendo, repitam, eu sou eu. Olha só que profundidade da coisa. Eu sou eu. O círculo se fecha. Eu sou eu. Eu e eu. Quer dizer, para o ocidental fica difícil. Eu sou, acha que está faltando alguma coisa. Falta o objeto, né? Que é um sujeito, né? E faltando o objeto. Quer dizer, a meta. Eu sou o quê? Para o ocidental. Aí é como se tivesse uma reticência. E Sarabia diz, repito, então, eu sou eu. Quer dizer, o sujeito se confunde com o objeto. Né? Olha só a profundidade do ensinamento do Sai Baba quando eu recomendo a quem cante. Eu sou eu. Então, isso tudo são ensinamentos que nós recebemos, não só de avatares, mas de grandes mestres, para vivenciarmos isso. Então, quando se procura vivenciar a realidade do ser como Deus, não é a personalidade que está fazendo isso. Não é a personalidade que está repetindo, eu sou Deus, ou eu sou eu. Né? É o próprio ser divino, porque você pode fechar os olhos e vivenciar a realidade do ser, quer dizer, que transcende esse corpo físico. Esse corpo físico não é limite para o Atma. Então, eu sou a própria divindade, a onipresença. E você vivencia isso. Quando você fecha os olhos e pronuncia, né, faz essas autoafirmações, que são Mahavakyas, né, segundo o conceito védico, Mahavakyas
são axiomas, postulados, né? Como a gente conversou outro dia, né? O axioma, postulado, é uma verdade que não precisa ser demonstrada, né? É uma verdade que não precisa ser demonstrada. Não é como os teoremas. Teoremas é uma verdade que precisa ser demonstrada, como o teorema de Pitágoras. Você sabe que é uma verdade, mas existe a demonstração daquela verdade. O axioma, ou postulado, ele é uma verdade que não precisa ser demonstrada. Ela se basta a si mesma. Então, Mahavakya é um postulado, né? Eu sou Brahman. É um postulado, é um axioma, né? É uma verdade que não precisa ser demonstrada. Então, a questão de repetir eu sou Deus, justamente faz com que a gente acesse esse oceano cósmico, essa divindade, que se manifesta em tudo e em todos. Quer dizer, não tem nada a ver com o egoísmo, porque você se imagina como a plenitude, que é o eu que está manifestado em todos os seres da natureza. Está no seu vizinho, está no seu monitor, no seu computador, está no mar, está no céu. Quer dizer, quando você procura vivenciar essa realidade, você está vivenciando a plenitude, a própria divindade, onipresente. E a gente perde essa oportunidade de vivenciar a realidade do ser que nós somos. Quer dizer, toda a beleza. E a gente está vivendo neste mundo, nesse instante agora, a gente não sabe quando é que a gente vai embora. E a gente não aproveita. Bom, eu ainda estou aqui na Terra, ainda posso conseguir muita coisa em termos de realização interna. E essa questão de realização é muito relativo, porque a gente fala, por exemplo, não, isso só um ser realizado pode dizer isso. Mas o que é o ser realizado? O grau de realização varia de pessoa para pessoa. Quer dizer, existe um número infinito de percepção do que seja autorrealização. Quer dizer, existe um número infinito do que a gente possa imaginar que seja autorrealização. E, às vezes, a pessoa tem um samadhi, por exemplo, né? Alcança um estado de consciência elevado, depois fica muito tempo sem passar por aquilo, né? E isso não quer dizer também que qualquer pessoa não possa ter, né? Qualquer pessoa pode ter um vislumbre e uma percepção da realidade do ser que nós somos, né? Então, a gente às vezes fantasia um pouco essa questão de autorrealização, só o ser realizado é que pode, mas o que é um ser autorrealizado? Às vezes, ser autorrealizado, que a gente chama de ser realizado, às vezes comete faltas, depois, mas pode, né? Começa, pratica alguma coisa que você vê, isso não tá bem, né? Para um ser autorrealizado. Então, às vezes, a gente fantasia um pouco essa questão, né? E qualquer um de nós pode ter experiências muito profundas. A gente vê, por exemplo, o caso do Valmiki, né? O Valmiki era um ladrão, né? Era um ladrão e matava, né? Para roubar, para sustentar a família. Em contato com o mestre, qual é o conselho do mestre para ele, né? Como ele tinha dificuldade em repetir um nome santo, o que o mestre fala para ele? Repita Mara, Mara, que é ilusão, né? Então ele começou a repetir, porque ele disse que não tinha essa afinidade, a condição de repetir o nome santo. Então, Mara, vai repetindo. Mara, Mara, essa é muito conhecida, né? Mara, Mara, Mara. Quer dizer, tanto repetir, no final ele está Mara, 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 Mara. Aí começou a repetir o nome da própria divindade, de Rama, e se iluminou. Então, a gente perde muita oportunidade, porque às vezes a gente é preso a preconceitos, coisas do passado. A gente nasce com essa ideia de que eu sou imperfeito. Sai Baba diz, não digam que são fracos, imperfeitos. Isso é um desrespeito à divindade que vocês são. Então, nós Moacir, aprendemos o Irito citou isso numa das lives que ele fez sobre as crenças limitantes. Essas crenças limitantes é que aumentam a nossa dificuldade em progredir espiritualmente.
É isso que você está falando agora. Porque você, em vez de se autodefinir como um filho do leão, como Sai Baba diz, você se autodefine como filho do cordeiro. Você subestima a condição, quer dizer, você tem dois caminhos, ou você se valoriza ou você se desvaloriza. E o que nós fazemos geralmente é se desvalorizar, exatamente isso que você está dizendo. E aquela história daquele conto que o Ramakrishna narrava, né, que a gente até contou aqui, do tigre e as ovelhas, né? E que a gente já ouviu essa história como sendo o leão e as ovelhas, né? Mas é um conto narrado por Ramakrishna. Então a gente conheceu também como sendo o tigre e as ovelhas. Quer dizer, um tigre que nasceu, né, estava pequenininho ainda, a mãe faleceu, a tigresa, e ele foi criado por um rebanho de ovelhas. Então, desde pequenininho, ele aprendeu a comer ervas, a balir, ao invés de rugir, né? E foi crescendo assim. Chegou um dia, saiu um tigre da floresta, imponente, e o tigre ovelha, onde já estava se tornando adulto, e o tigre da floresta se assusta, se espanta, né? Não compreende aquele tigre fugindo, né, com medo, balindo, comendo erva. Aí procura convencer o tigre ovelha, que ele não é ovelha, que sim tigre. E o tigre ovelha estava difícil de aceitar aquilo, né? Porque criado no meio de ovelhas a vida toda. Mas aí o tigre da floresta leva o tigre ovelha, entre aspas, para a beira do lago e diz para ele: olha nessas águas líquidas, isso aí, você é tigre, como eu. Aí que o tigre ovelha percebeu que ele era tigre, então passou a vivenciar a sua natureza real, tigre, tigre, né? E assim, como você falou, a gente nasce já com essa educação que é milenar, milenar. A gente é fraco, que a doença faz parte da nossa vida. Quer dizer, a gente aprende isso desde criança, que existe a velhice, como está acontecendo aqui conosco, né? Que existe a velhice, que todo mundo fica velho, que as células vão se envelhecendo, né? Perdendo vida. Quer dizer, isso tudo faz parte da programação que a gente recebe desde criança. Então, a gente aprende que a gente é infeliz, a gente não admite a possibilidade da felicidade ser uma realidade. Aí vem a frase do Sai Baba, por exemplo: sejam felizes, quer dizer, é porque a felicidade é uma realidade. Quer dizer, não é uma questão de possibilidade, é uma realidade. Ela existe. A questão é nós procurarmos exteriorizar, sabermos expressar essa felicidade, que é uma realidade, que é um atributo divino, faz parte de nossa natureza divina. Então, tudo isso nós trazemos, e a nossa mente é programada para isso. A nossa mente é programada para isso, para ficar doente. Nós não conseguimos imaginar uma pessoa com saúde perfeita. Isso não faz parte da nossa história, da história do ser humano. Isso não faz parte. Não é isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu que a gente não consegue voar. A gente aprendeu isso, quer dizer, faz parte do nosso subconsciente. Mas futuramente, talvez não muito distante ainda, a gente vai levitar, porque isso é uma realidade. Os mestres na Índia fazem isso e conhecem leis que nós desconhecemos. Então a gente fica muito preso a essas tradições, esses dogmas que a gente vem recebendo através dos anos, e a gente não consegue despertar a beleza do que nós somos e usufruir de tudo isso. E perceber também que nós vivemos num mundo de felicidade, né? Aí a pessoa, não, mas tantas barbaridades acontecendo no mundo. Mas tudo bem, mas eu não consigo imaginar o Jesus triste. Eu não consigo imaginar o Sai Baba triste. Ele mesmo dizia: eu estou sempre alegre, estou sempre feliz, eu sou a própria felicidade. Então, o fato de ver, por exemplo, tanta coisa à nossa volta,
tanta coisa à nossa volta né, de mediocridade, de violências, né, de ignorâncias. Isso não significa que a gente tenha que aderir a isso, que não tenha que ser feliz. Pô, já pensou se um médico ficar impressionado, né? Se a emoção dele, né, ele vem a sentir no momento em que uma pessoa precisa de ajuda, já pensou se ele for entrar em sintonia com aquilo, com aquele alvoroço, com aquela tristeza, né? Ele não pode ser útil. Se nós somos felizes, nós despertamos a felicidade, nós vamos irradiar a felicidade por todos à nossa volta. Quer dizer, por quem está infeliz, por quem está triste, né? Pessoas com problemas os mais variados, né? Se a gente desperta tudo de bom na gente, a gente vai ser uma antena transmissora de todos os bens, todos os atributos divinos. E nós perdemos essa oportunidade, porque nós vivemos aqui na Terra, né? Um planeta tão belo, olha, tão formoso, né? Você imagina aí as fotos que nós temos, né? Através de sondas espaciais, né? Sobre a beleza, e mesmo as fotos que a gente tem, né? As visões que a gente tem da natureza aqui, que a gente percebe, né? Viajando, né? E no dia a dia das nossas vidas, a gente não para perceber a beleza desse mundo, desse planeta, a gente não usufrui dessa beleza. É um orbe celeste, então a gente quer ir para o céu, acha que vai para o céu depois, mas a gente vive no céu, né? A Terra está no céu, a Terra faz parte do céu, né? Nós estamos vivendo no céu e queremos ir para o céu depois da morte do corpo físico. Aí vem Jesus e dá aquele exemplo de pessoas que não alcançarão a morte antes que vejam o reino de Deus, quer dizer, antes de encontrar a felicidade, o reino divino. E tem um ponto muito interessante que falta a nós, é autoconfiança. Olha, autoconfiança tem a ver com a percepção da divindade que nós somos. Autoconfiança. Nós não acreditamos em nós próprios. Existem exemplos muito práticos no dia a dia das nossas vidas. Porque tem gente, por exemplo, que diz, eu posso dizer chegar, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, em mim, no interior. Aí outro dia, por exemplo, eu saí de carro, um Fusquinha, cheguei lá no centro da cidade, onde estão os documentos do carro. Documento do carro, esqueci de casa. E aí, como é que fica? E se a Brits bater agora, como é que fica? Ué, eu não estava pensando em Brits. Quando eu saio com documentos, eu não penso em Brits. Quando eu saio sem documentos, a mente da gente já vacila, já cria essas oscilações, né? Aparecem os temores, os medos. Aí eu tirei, não, o que é isso? O que é isso? Eu não posso me levar por isso, né? Eu não estou com os documentos, mas não quer dizer que vai ter que ter blitz por causa disso. Ué. Então, faz de conta que eu estou com os documentos, né? Você vê, você pode pegar em exemplos práticos na vida do dia a dia. Então, tem pessoas, por exemplo, não, eu tenho muita fé em Deus, mas precisa de seguro de carro, né? Aí uma pessoa conhecida nossa estava com receio porque não estava podendo pagar o seguro do carro. E como é que ia ficar a vida dele sem seguro do carro? Quando você tem o seguro do carro, está tudo tranquilo. Se você não tem o seguro do carro, aí a mente já começa a criar um monte de problemas. Aí tem um exemplo também. Eu preciso de plano de saúde. Mas você não tem fé em Deus? Não. Aí como é que fica? O plano de saúde? Você está 3 anos aí ao médico, não usa, gasta um dinheirão por mês, não usa o plano de saúde, de repente, porque não pode pagar o plano de saúde, aí já fica... Agora você vê, né, como é que falta a confiança em nós próprios. Não é num Deus distante que está no céu, no infinito. Eu quero fazer duas reflexões, Moacir, sobre isso que você está falando. Primeiro,
tudo que a gente observou durante a pandemia, a reação das pessoas em relação ao medo da morte. Você viu de tudo. Você convive com pessoas, a gente viu de tudo, inclusive pessoas que, que professam fés, que são religiosos, mas que estavam absolutos, se mantiveram o tempo todo entregues à segurança dos medicamentos, da vacina, do isolamento, mas esquecendo de que Deus é que está no comando. Não quer dizer que você não deva tomar vacina, não deva se precaver, não deva se medicar. Sai Baba mesmo fala isso. Mas ele fala que se você tiver a vitamina D de G de God, de Deus, você não precisa das outras, né? Isso é uma coisa interessante que a gente tem que refletir, porque são provas de fogo, né? A gente deve se precaver, mas jamais perder a fé em Deus. Não é isso? Pois é, e interessante quer dizer, interessante e importante, é que não é no Deus externo, é no eu. Nós perdemos essa autoconfiança. Quando a mensagem de todos esses grandes mestres, se você pegar as mensagens de todos esses grandes mestres, justamente nos recomendo para a confiança no ser divino que nós somos, não no ser externo. Nós, particularmente, quando pensamos no Sai Baba, nós não pensamos em Sai Baba naquele ser, com aquela forma que esteve aqui. Para mim, é a essência divina, que eu sou. Quando eu penso, por exemplo, no Yogananda, no Vivekananda, no Ramakrishna, em Jesus, não em Jesus como forma, mas como Cristo. Porque Jesus é a encarnação do Cristo. Né? Jesus é o nome que o Cristo, quer dizer, a essência divina, assumiu a partir do nascimento, né, há 2000 anos atrás. Quer dizer, então, todos esses seres somos nós. Então, nós estamos dizendo isso com presunção, não tem nada a ver com arrogância, com vaidade, com orgulho, não, porque eu não estou dizendo que eu sou isso, estou dizendo nós somos isso. Nós somos a própria divindade que se manifesta em tudo e em todos. Essa é a nossa natureza. Então, Sai Baba não é aquele ser que existiu lá na Índia. Então, a gente se refere muito a Sai Baba como terceira pessoa. Sai Baba não é terceira pessoa. Sai Baba é primeira pessoa. Deus é a primeira pessoa. Eu com E maiúsculo, não eu, personalidade. É claro, como você falou, há muitas pessoas que têm dificuldade com isso, mas estão no processo delas. Mas há pessoas que estão amadurecidas agora para esse despertar. Então, a mensagem de todos esses grandes mestres, do Sai Baba, por exemplo, como Avatar, ele faz discursos para multidões, né? E nesses discursos é que ele fala, repitam, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Quer dizer, para você poder exteriorizar a divindade com todos os seus atributos. Então, a autoconfiança tem a ver com isso, que é a percepção e principalmente a vivência, não propriamente percepção. Quando a gente fala em percepção, aí dá a ideia de dualidade. Aquele que percebe e aquilo que é percebido. Né? Quer dizer, vivência ainda não retrate bem a coisa em si, mas ela chega mais perto. Assim. É vivenciar, realizar, né? A realidade do ser que nós somos. Né? E a autoconfiança tem a ver com isso. Eu sou a própria divindade. Nós temos experiências muito interessantes com relação a essa questão da entrega ao ser interno. Quando a gente entrega ao ser interno, as soluções aparecem muito mais facilmente e quase que instantaneamente. Nós temos várias experiências sobre essa questão da auto-entrega. A questão não é entregar ao ser externo, porque ser externo é relativo. Se eu imagino Sai Baba externo e Jesus externo, a quantos quilômetros ele está? A quantos anos-luz ele está? Pode estar 1 milímetro de mim, 2 milímetros, pode estar 20 mil anos-luz, milhares de quilômetros. Então, o externo é externo. Né? Então, é a própria onipresença divina. Então, esse é o ser real que nós somos, a própria divindade. Então, o Betinho, o Moacir, né,
fulano de tal. Tudo são formas, Sai Baba, Jesus, são formas divinas todas. Né? Nós não percebemos a divindade que nós somos. E eles percebem, como Sai Baba diz, eu tenho consciência do que sou, e vocês não têm. Quer dizer, ele veio com essa missão de nos tornar conscientes da divindade que nós somos. E nós perdemos essa oportunidade, porque achamos que não somos merecedores, somos pequeninos, não somos purificados devidamente. Mas é claro, se a gente pensa na divindade como manifestada em nós próprios, quer dizer, estamos acessando todos os poderes divinos, todos os atributos divinos desse ser interno, que é o eu sou, que está manifestado em tudo e em todos. Quando a gente fala eu sou, não estou falando de mim, de Moacir, não é. Eu sou está manifestado em todos e em todos. É como aquela história do que a gente até contou, do rapaz que estava lá numa gruta, no Himalaia, tentando se fundir com Deus, né? Estava lá, concentrado e tal. Aí o ratinho começa a fazer barulho, e aí ele chota o ratinho, joga alguma coisa para espantar o ratinho. Você está me atrapalhando, você não está vendo que eu estou tentando me fundir com o cosmos, com a consciência cósmica? O ratinho falou para ele, mas você não conseguiu ainda se fundir comigo? Como é que está se fundindo com a consciência cósmica? Então, aí a gente confunde, às vezes, a palavra autorrealização. Auto, quer dizer, a gente até já comentou sobre isso. O próprio prefixo auto nos leva a um entendimento indevido com relação ao que seja autorrealização. Então, a gente, autorrealização é a minha realização. Autorrealização é a minha realização. Só que a minha autorrealização, ou a autorrealização, significa a vivência, a percepção da divindade, que é a nossa natureza divina, que está manifestada em tudo e em todos. Quer dizer, a autorrealização tem a ver com a plenitude, com todos. Então, a gente de certo modo, egoísta com essa questão de autorrealização. Eu estou me autorrealizando. Estou me autorrealizando. Você está me atrapalhando. Mas autorrealização, eu sou um com todos. Isso é autorrealização. Então, a autorrealização não tem nada a ver com personalismo, né? É a percepção da própria divindade, a consciência cósmica e além do cosmos. E nós perdemos essa oportunidade com ensinamentos tão profundos de vivenciar esse ser maravilhoso que a gente é, e às vezes por dogmas, por tradições, né? Por educação pobre, não por culpa de ninguém, que faz parte do processo, né, da própria evolução da humanidade. A gente não está passando ainda para os filhos da gente, né, para as crianças, o ensinamento mais profundo ainda, né, que leve as crianças futuramente a essa percepção da realidade. Quer dizer, então a gente vê a importância do aqui e agora, né? Não existe depois, né? Não existe depois, né? Então o Buda, por exemplo, dizia, né? Se você não consegue, né, encontrar a verdade onde estás, onde você imagina encontrá-la? Né? Palavras de Buda. Se você não consegue encontrar a verdade onde está, onde você está, onde você imagina que irá encontrá-la? Em outro lugar? E ele diz, né, com relação ao agora, né, só existe um momento para o despertar. É agora, é esse momento. Né? Então, você vê a importância do aqui e agora. Né? E a gente confiar em nós próprios como seres divinos. Não existe Jesus externo, não existe Sai Baba externo, né? Não existe Krishna externo. Eu sou Krishna. Eu sou, quer dizer, eu sou manifestado em todos, em tudo. Né? Eu sou, é maiúsculo, S maiúsculo, eu sou. É o nome de Deus, manifestado em tudo e em todos. Quando nós morávamos lá em Icaraí,
Nós tivemos experiências muito interessantes lá. Tivemos várias experiências com pessoas lá do morro, né? Você subir no morro, tem uma comunidade lá em cima, né? E lá a gente teve várias experiências muito interessantes. Na época a gente fazia muito prática de Hatha Yoga, né, de meditação, lá onde passou a funcionar mais tarde o Centro Sai Baba Niterói. E a gente era muito voltado para essa questão de auto-entrega. O Cristo entrega. E quando você entrega a um ser externo, como o Sai Baba diz, né? Na questão do devoto, que foi atacado por assaltantes, estava sendo maltratado, ele pedindo a Deus, Deus está no céu no infinito, e Deus não aparecia. Depois de algum tempo, depois de tanto ele pedir, Deus aparece e salva o rapaz. Ele depois reclama, né? Eu pedi ajuda durante todo esse tempo, só agora eu só chego. E Deus fala para ele, mas você me imaginou tão distante, né, no espaço e no tempo, que eu demorei a chegar. Isso, Sai Baba conta essa história. Então, Sai Baba diz, né, quando você imagina Deus dentro de si próprio, é uma questão simultânea, né? Tudo acontece na hora, é simultâneo, não tem tempo, não tem espaço, não tem tempo. É aqui e agora, né? Isso é uma realidade. Nós temos várias experiências nessa questão, porque a gente foi muito por esse caminho de auto-entrega, não entrega ao ser externo, né? Aí, da onde ser externo? Quantos mil quilômetros está ser externo? E quando vai aparecer ser externo? Então, a entrega deve ser a si próprio, a si, com esse, se a gente puder colocar um S maiúsculo aí, né? A consciência divina que nós somos. Então, certa vez lá naquela casa, na rua Joaquim Távora, em cima do morro lá, do lado da casa, do lado direito, quem está dentro da casa olhando para a rua, lado direito, 2 terrenos baldios. Começaram a construir uns andaimes, né, umas estruturas de madeira, e montando propaganda de cachaça, né, uma propaganda de cachaça. O muro ali não era muito alto, né, do lado direito da casa. A gente pensou, pois naquela época, mesmo antes de haver Centro Sai Baba, a gente fazia reuniões ali, espiritualistas, a Mariazinha, a nossa irmã, né, essa encarnação no plano físico, ela participava também, participava sempre com muita devoção, com muito carinho, muita responsabilidade, muito dedicada. E a gente tinha essas reuniões. E começaram a montar uma propaganda enorme, um painel enorme, com propaganda de uma cachaça, que não importa nenhum, agora o nome, estava o nome dela. A gente pensou, poxa, fazendo reuniões aqui, espiritualistas, aqui em casa, a maior propaganda de cachaça aqui do lado, e a estrutura de madeira estava próxima do muro, possibilitando qualquer pessoa subir por aquelas estruturas, aquelas treliças, né, aqueles madeiramentos, e pularem um muro. E eu morava sozinho, eu saía para trabalhar, ficar o dia inteiro, né? Aí ficou vários dias, o pessoal, né, os operários, montando. Você vê, era tão grande a placa, que era construída de várias placas menores, que eram altas, cada uma delas, vários dias. Aí chegou numa sexta-feira, né? A placa já estava quase toda montada, né? Enorme. Aí eu pensei, poxa, eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer? Eu ia lá na fábrica da bebida, para pedir para retirar aquela placa, não faz sentido, porque já pagou o aluguel do terreno. Pedi ao dono do terreno também, ele já recebeu o dinheiro, alugou, né, o terreno para botar a placa, fazer a propaganda. Aí eu subi no terraço, aí pensei, falei assim, não, eu entrego a consciência divina que eu sou, ao Cristo interno, né, que conhece a solução de tudo. Quer dizer, conhece a solução que satisfaça a todos, porque quando a gente busca uma solução, a gente busca uma solução que resolva o problema da gente. Mas a solução que vem do divino, né, é a solução que satisfaz a todos os É envolvidos. verdade. Né?
Então, nós entregamos com essa ideia, né? Entregamos a esse Cristo interno, a Deus internamente, ao ser divino que eu sou, que vai resolver. Aí a gente saiu, era uma sexta-feira, saiu de manhã para trabalhar. Quando a gente chega à tardinha, acho que era na época de verão, porque ainda estava de dia, no final do expediente, a gente saiu do trabalho, pegou a lancha ainda. E quando a gente foi subindo, a gente viu, estavam desmontando a placa. Aí a gente encontrou com o vizinho, que ficava na esquina, do alto da escadaria, que sobe o morro, logo no final daquela escadaria tinha uma casa ali na esquina. Depois tinha os 2 terrenos baldios, até para chegar em casa. Quando eu fui subindo, era um comandante da Marinha, esse vizinho. Ele falou, ó, houve uma confusão hoje aqui. A prefeitura passou lá embaixo, lá na Praia de Caraí, lá embaixo. Não havia aqueles edifícios ali em frente, né, que agora tapam lá a praia. A prefeitura passou lá embaixo, o carro viu essa placa aqui em cima, subiu, fez um escândalo e disse que o pessoal tem que tirar, e estavam desmontando a placa. Quer dizer, então, eu não fiz nada, quer dizer, foi entregue. Alguém pode dizer, não, mas essa solução satisfez a você só. Não, não satisfez só a mim, porque existe o karma envolvido, né? Existe a propaganda da cachaça, né? Toda uma série de coisas envolvidas. Então, quando a Não, e gente também entrega... tem a ver também com a questão legal. As leis têm que ser obedecidas, têm que ser seguidas. E aquilo estava sendo construído fora da lei. Tanto que a prefeitura embargou. Né? A gente viu que a prefeitura não estava ciente daquilo, né? Mas tem várias experiências nesse sentido. Quando você entrega ao ser interno, à divindade interna, como Sai Baba, como Cristo, Krishna, né? Mas tudo acontece e satisfaz a todos, porque você não está pensando em você como ego, como personalidade. Aí depende de cada um. Se a pessoa chega e diz, eu sou Deus, pensando no ego, aí não vai conseguir, quer dizer, não é o caminho, ele não está maduro para isso, não. Ele nem vai querer fazer isso, não, porque não está entendendo a mensagem. Mas tem uma experiência que aconteceu conosco, mas muito legal, que parece piada. Eu contando, é uma anedota, é piada. Eu estava vindo do Rio para Niterói, de ônibus, pela ponte, né? Elas não estavam tão bem acabadas como hoje em dia, não estava gramada, né? E era bem diferente ali. Então, eu estava ali, eu estava mais ou menos no meio da ponte, dentro do ônibus, e começou a chover, começou a chuviscar, né? Início da chuva. Aí eu fechei um pouquinho a janela, né? Aí depois de algum tempo batem no meu ombro. Batem no meu ombro. Eu olhei só um pouquinho assim, olhei só um pouquinho de lado, sem olhar bem para trás, e a pessoa falou para mim assim, a voz masculina, falou para mim, você pode fechar a janela que está chovendo aqui atrás. Aí prontamente eu fechei o restante da janela, né? Aí a voz falou assim, e ainda por cima não se lembra dos amigos. Aí que eu olhei para trás, era um conhecido da escola de Niterói, na época do ginásio, do científico, do Liceu Nilo Peçanha, um colégio muito famoso em Niterói na época, né? O Liceu Nilo Peçanha, no estilo assim, do Dom Pedro II, no Rio. Aí a gente começou a bater um papo, né? Eu virando para trás. Aí ele falou para mim, não, é melhor você virar para frente, você vai ficar com o pescoço doendo. E ele falou o meu nome, só que eu não me lembrava do nome dele. Aí eu olhei para frente, fiquei olhando para frente e fiquei pensando, mas como é que é o nome dele? Eu não me lembrava, era um nome diferente, rapaz. Ele falou o meu nome e ele me convidou para me levar de carro, porque o carro dele estava estacionado perto de uma das rampas lá em Niterói, de acesso à ponte. O carro dele estava ali. E como ele ia passar perto de Caraí,
Aí ele me convidou para me dar carona, para me deixar perto de casa. Aí me convidou, eu falei, como é que eu vou fazer agora? Eu não me lembro o nome dele. Fiquei pensando dentro do ônibus. Aí, nada, né? De vir, intuição, lembrança nenhuma. Aí eu falei, não, entrego, entrego essa consciência divina que eu sou, né? Esse Cristo interno. Né? Aí esqueci, né? Aí chegamos no final da ponte, descemos a rampa, ele pegou o carro. Quando ele abriu a porta do carona, ele fez a pergunta que eu não queria ouvir. Você se lembra do meu nome? Olha, quando ele perguntou isso, eu ia dizer para ele a frase seguinte: eu estava pensando lá no ônibus, que o ônibus já estava longe. Ele saltou ali, o ônibus já estava longe. Eu ia dizer para ele, ó, eu estava pensando lá no ônibus e não me lembrei. Essa frase que eu ia dizer. Só que na hora que eu fui falando, abrindo a porta, sentando no carona, no banco carona, eu falei a seguinte frase. A que saiu foi isso, ó. Eu estava pensando ali, e eu, na hora que falei ali, eu vi que não era ali, porque o ônibus estava longe, era lá, que eu ia dizer, mas saiu ali, sem eu querer. Eu estava pensando ali, ele falou assim, Alírio, é justamente, Alírio, o meu nome. Olha, parece piada isso aí, como é que pode vir uma solução de uma questão de uma maneira tão esquisita, esquisita. E não é Mas, coincidência, porque seria coincidência absurda isso, né? Com tanta. não, pois é, Não não, é, pois é, uma não, coisa sem sentido, uma coisa sem, não tem não, nenhum sentido. Eu ia dizer, eu estava pensando lá no ônibus, mas saindo, eu estava pensando ali no ônibus. Ele cortou a minha frase. Quando eu falei, eu estava pensando ali, ele cortou no meio da frase, não me deixou no meio do nome, falar. né? É, No meio do nome, né? É, aí ele falou Alírio, é exatamente isso. Aí ele falou o nome dele, eu fui conversando com ele, normalmente Alírio para cá, Moacir para lá. Quer dizer, então, são exemplos de autoentrega, né? Ao Cristo interno, que não é exterior, que isso é que falta, é essa autoconfiança. Nós não temos confiança em nós próprios em todos os instantes da vida, né? Nas coisas que nos parecem até menores, né? A gente não tem confiança na gente. Isso com todos nós. Eu tenho fé em Deus. Né? É uma frase que a gente ouve muito, eu tenho fé em Deus. Mas acontece a menor coisa. Né? A pessoa Você fica lembra na desesperada. época, na década de 80, 90, que houve umas ameaças de que o mar ia subir, o nível do mar, as cidades litorâneas iam ser inundadas, que o mar ia avançar. Eu vi muitos devotos de Saibaba na época com medo, com pavor disso, dessa possibilidade, já pensando, se programando para ir mudar para a montanha. E teve até algumas pessoas, eu conheço até um casal que se mudou para a montanha por causa disso. Vou morar a 600, 500 metros de altitude. Quer dizer, a gente deixa o pânico, vai chegar até você. A coisa está acontecendo lá do outro lado do planeta, ou a coisa está ainda acontecendo no imaginário e a pessoa já está sofrendo por aquilo. Isso é falta de autoconfiança mesmo. Nossa. Porque nós somos consciência plena, isso não é fantasia, quer dizer, não é utopia, não são frases bonitas, não. Conduzindo uma meditação lá em Niterói uma vez, segurando o microfone, quer dizer, os sentidos atuando. Eu estava ouvindo a minha voz, né? Estava falando, quer dizer, a fala estava acontecendo. E, de repente, na meditação, a percepção da gente, quer dizer, a palavra percepção não diz o que é. É aquela vivência, você se perceber como a onipresença. Então, você percebendo como se todas as pessoas ali presentes e todas as coisas, todos os seres,
são projeções dentro dessa consciência cósmica, que é o eu verdadeiro. Então, fica difícil até, como é que é esse eu? Né? Como é que fica a individualidade desse eu pleno? Aí é o que você falou no início, muito assim apropriadamente, com relação à racionalização. A gente procura racionalizar. Então, são experiências subjetivas que a gente não tem como racionalizar. Então, a gente racionaliza para poder explicar. Poder explicar, fazer analogias. Né? Senão a gente não consegue conversar. Então, a analogia que a gente faz é como um oceano imenso, infinito, e essas projeções holográficas submersas dentro desse oceano cósmico. Quer dizer, essas são as personalidades, os seres, todos os seres da natureza. Mas o eu verdadeiro é a consciência plena. E fica difícil da gente, racionalizando, criar uma analogia para isso e explicar, porque como é que fica a questão da individualidade? Né? Como é que fica a questão da individualidade quando você pensa em onipresença? Quer dizer, é a questão da vontade do ser. Né? Sai Baba, por exemplo, consciência onipresente. Se ele quer saber o que está acontecendo na China, então a vontade dele é que prevalece, né? Quer dizer, ele exterioriza, expressa uma vontade e vem a saber lá o que está dentro do envelope, lá na carta, né, que dão para ele, né? Sabe sobre a doença de todo mundo, sabe o que cada um está pensando, né? Coisas que aconteceram há 20 anos atrás, a pessoa não relatou para ninguém, coisas que as pessoas disseram em preces, sabe? Chega e diz, você fez uma prece assim, pedindo isso assim, assim, coisa que a pessoa nunca disse para ninguém. Essa é a realidade do ser que nós somos, não é? Com todo o respeito, a gente pode até pensar, não, isso é muito presunçoso, muito, né, vaidoso. Não, é a consciência divina, é a realidade do ser que nós somos, é a realidade nossa, é a plenitude, nós somos isso. E a percepção que a gente teve nessa condução da meditação é isso. Nós somos esse oceano cósmico, essa consciência plena, né? E tudo mais, essa personalidade aqui está flutuando, como as outras personalidades, né? Nós estamos vendo na superfície, né? E não a realidade do ser que nós somos. E aí, nós perdemos essa oportunidade do aqui e agora. Aqui e agora é isso. É vivenciar nesse momento, aqui e agora. Eu sou o ser divino. Eu sou a consciência infinita. Sua felicidade, sua paz, sua bem-aventurança, a sabedoria. Sabedoria, né? Através da hipnose, você pode fazer aflorar conhecimentos que a pessoa não tem, né? Mas está guardado dentro de si. Quer dizer, não, a pessoa que hipnotizou não criou aquilo, simplesmente criou um estado na pessoa que a pessoa pudesse exteriorizar, expressar aquela verdade, aquela sabedoria que já faz parte da nossa natureza. Quer dizer, tudo isso faz parte da nossa natureza divina. E nós precisamos aproveitar o aqui e agora, nesse momento presente. Não deixar para depois. Isso eu estou dizendo é um recado principalmente para mim mesmo. Claro. Cada momento. Bom, é isso aí, Betinho. A gente já falou demais. Nós estamos muito obrigado pela presença de todos, principalmente obrigado, Moacir, pela a dedicação do seu tempo e essa transmissão desses conhecimentos, que são pérolas que vão sendo colocadas em conta-gotas, é um elixir que vão sendo colocado em conta-gotas até que a gente se convença de que a gente tem que fazer a busca interior, mas interior não interior físico, mas o interior de consciência, né? E alguns de nós demoram mais tempo do que outros, cada um tem seu tempo, né? Mas o ensinamento é para todos, como você disse, a Baba falava para multidões, falava para a humanidade toda, na verdade, mas cada um assimila de acordo com a sua possibilidade daquele momento, daquele nível de evolução. Mas todos temos que ir ao sol, receber os raios do sol, porque o sol está para tudo. E a semente está sendo plantada, não. É verdade.
É isso, Moacir. Muito obrigado. Dê um abraço aí na Martinha. Como diz o Palmeirinho, volte sempre, volte sempre. Não brinca o Palmeirinho sempre, essa expressão. Gratidão, Beto. E, Gratidão por todo o seu carinho, tá? Por toda essa dedicação, né? Você sabe que você mora no coração da gente. Quer eu dizer, quando a sei, gente fala, você já me deu inúmeras demonstrações desse carinho, desse amor que você tem por mim, eu sou muito grato a isso. E toda essa isso nossa falando, história aí de 30 anos. isso falando em termos objetivos, né? Como no fundo, É, somos uma única consciência. é verdade. Mas em termos objetivos mesmo, você já me demonstrou muita consideração, sou muito grato. E eu fico muito feliz com esses nossos encontros aqui, não só com você, como com outros irmãos, né? O Wínito, que está morando em Maceió, ter oportunidade de estar sempre aqui com ele, agora com esse amigo novo, Marcos Elise, com Deusdete, lá de Portugal, está sempre aqui conosco, o Marcos Elise de Arapiraca, né? O Mário Lúcio de Patos de Minas, o Carlos Henrique de Niterói, que também que a gente quase não tem contato, com todas essas pessoas queridas e que, que dão qualidade à nossa experiência, à nossa existência. Estou muito grato mesmo, estou muito feliz com esse trabalho. Bom, agora só voltamos na semana que vem, na terça-feira com Palmeirinho e com Alexandre Campelo, com o primeiro dos Niyamas, nós já tratamos dos Yamas, eles já falaram sobre Patanjali, sobre Yoga Sutra, e na semana que vem nós vamos ter, então, na terça-feira, às 21 horas, o Palmeirim e o Alexandre Campelo com essa série Yamas e Niyamas. Na quarta-feira, no dia seguinte, nós vamos ter o Carlos Henrique Viardi falando sobre estudo do Evangelho à luz do Yoga, aqui conosco. Tá bom? Então, estão todos convidados. Até a próxima. Namastê. Tairan.